Os produtores de gado, tipicamente, são emissores de carbono para a atmosfera. Nós, com este tipo de práticas agrícolas, retemos mais carbono do que aquele que libertamos para a atmosfera. O turismo regenerativo, mais do que só falar de sustentabilidade, é tentar deixar o local melhor do que ele estava, seja do ponto de vista ambiental, social ou económico. A herdade no tempo é uma herdade que já está na nossa família há várias gerações, estimamos cerca de 4 ou 5 gerações. O meu avô, Manel, era essencialmente a pessoa que mais se interessou pela herdade e mais a desenvolveu. Começou uma parte agrícola aqui, portanto uma agricultura mais tradicional, onde tínhamos algumas vacas de pastoreio também extensivo e tínhamos um pivô onde fazíamos a comida para os animais também, tínhamos algum azeite também e, portanto, aquilo que é o Alentejo que nós conhecemos, onde há também alguma caça e há também este montado muito bonito de azinheiras e de sobreiros. Depois há cerca de talvez uns 5, 6 anos atrás, quando eu fiquei mais responsável pela herdade e com as preocupações também que cada vez eram mais notórias a nível do problema que estamos a passar hoje em dia com o nosso planeta, das alterações climáticas, da libertação do carbono para a atmosfera, da subida das temperaturas, da falta de água, da falta de comida, achámos que tínhamos aqui uma herdade com cerca de 400 hectares, havia que dar, no fundo, uma indicação e um exemplo também para as gerações vindouras. Depois de termos avaliado estes problemas, que decidimos então mudar-nos para a agricultura regenerativa. Inicialmente tivemos um contacto que foi muito importante para nós e que acabou por traçar o nosso caminho. Foi um contacto com um senhor chamado Alan Savory, que é um senhor que tem um instituto nos Estados Unidos que se chama Savory Institute e que essencialmente aquilo que ele faz é, ele anda há 50 anos a estudar o problema da desertificação da paisagem nas grandes planícies em África, portanto, em que o deserto está a crescer brutalmente. Tentando resumir, porque isto é tudo um processo bastante complexo, longo e complicado, aquilo que ele descobriu foi que o processo migratório dos animais selvagens nas grandes planícies e nas grandes savanas em África é aquilo que ajuda a recuperar melhor o solo, ou seja, dando ao solo uma boa microbiologia, uma boa capacidade de retenção de água e, ao mesmo tempo, retendo também o carbono no solo e criando uma grande resiliência nesse mesmo solo. Então, esse seria um ponto de partida para todo o processo regenerativo. E então havia que tentar replicar este exemplo numa herdade com 400 hectares, com animais como as vacas, as ovelhas e as cabras e tentar utilizar as capacidades de cada um destes animais para poder melhorar o nosso solo. E agora havia que treinar os animais a respeitarem uma coisa que se chama um fio de choque, é um pequeno fio elétrico que é acompanhado com um pequeno painel solar e uma bateria, e no fundo nós vamos mudando este fio de choque, este fio, e assim todos os dias eles terem um novo local de pastagem. Há 2 ou 3 atividades que os animais fazem com esta passagem, portanto com este processo migratório, que é nomeadamente cortar a erva, pisarem o solo, portanto onde vão enterrando novas sementes por aí fora. Depois há uma coisa muito importante que é, no fundo, eles vão deixando para trás toda uma parte orgânica e que depois são atacadas por vários pequenos animais, pequenos insetos, como os escravelhos e por aí fora, e fazem este trabalho de levar a bosta para baixo, para o solo, e depois trazer para cima, no fundo, a terra. Nós já há muitos anos aqui na herdade, há cerca de talvez de uns 10 anos, que não movimentamos a nossa terra, portanto, que é um conceito de no-tilt, ou seja, porque ao fazermos isso, ao mexermos a nossa terra, ao lavrarmos, ao fresarmos a nossa terra, aquilo que estamos a fazer é, a maior parte do carbono, ele é fixo nas raízes pastadeiras de uma árvore, portanto nas raízes mais superficiais, através, como é óbvio, da fotossíntese das folhas das árvores e, portanto, é nessa altura que esse mesmo carbono fica retido. Quando nós depois vamos lavrar e fresar as terras e mexer as terras e revolver as terras, aquilo que estamos a fazer é libertar o carbono para a atmosfera. E, portanto,
Esse é um dos pontos chaves aqui na nosso tipo de agricultura, é não fazer isso. A herdade no tempo é e sempre foi um dos capítulos mais importantes do Silent Living, porque para além de nós podermos receber, tratar as pessoas com todo o cuidado, toda a atenção que fazemos nas várias casas, nomeadamente em Santa Clara, em Lisboa também, é aqui na herdade que eu acho que há um potencial maior de dar um exemplo a quem nos visita de uma possível transformação de um mundo e, portanto, de assim tocarmos melhor a vida das pessoas quando elas nos visitam. E é esse o objetivo do Silent Living, com os vários projetos das várias casas. Nós temos uma casa, que é a Casa no Tempo, que já está a funcionar há cerca de 5 ou 6 anos, onde nós recebemos casais, famílias, e eles são convidados também durante a estadia deles aqui, portanto eles alugam uma casa no meio de 400 hectares, tem 4 suítes, e eles são convidados a virem até à nossa agrofloresta a perceber o trabalho que nós fazemos na agrofloresta com a simbiose entre as plantas, e depois são convidados também para vir ao campo, muitas vezes, e acompanhar o mudar de parque das vacas ou acompanhar das ovelhas, ou tentamos explicar como é que também este tipo de pastoreio, este maneio holístico se faz. O Gandum Village surgiu na nossa vontade de pôr sustentabilidade em prática. Nós trabalhamos com alterações climáticas, desperdício alimentar, sustentabilidade alimentar no geral, e vimos que estávamos a falar muito e a fazer pouco, e trabalhávamos como consultores ou como investigadores, e vimos que faltava algo mais pragmático e decidimos, no fundo, trazer para uma pequena aldeia aquilo que nós achamos que como poderia ser uma vida mais sustentável. O Gandum quer ser um lugar, mais do que só um hotel, no fundo é um lugar que tem um hotel, uma pequena aldeia que tem várias ofertas, vários serviços. Queremos que o Gandum esteja cheio de pessoas, seja visitantes, seja locais, em que vêm aqui comer, que vêm aqui à piscina, que podem vir dormir, como é claro, temos os quartos. Podem trabalhar, nós temos um coworking com 12 lugares. As empresas podem também vir aqui fazer retiros de empresa. Estamos a 1 hora de Lisboa, é fácil ir e vir no próprio dia ou fazer um retiro de algumas noites. Temos espaços para caminhar, temos parques para crianças, temos bicicletas de montanha, não só para dentro da quinta, para os vários caminhos aqui em volta. E vamos criar também noites de cinema, mostramos documentários, vamos criar workshops sempre ligados ao tema da sustentabilidade, mas, por exemplo, falando da cozinha, falando da água, falando de produção energética. Queremos também associar-nos aos pequenos produtores que muitos há em Montemor, desde vinho, hortícolas, e com eles trabalhar para passar esse conhecimento para as pessoas que têm menos contacto com estes temas do campo. Quando aqui chegámos, a maior parte dos solos ou dos terrenos eram de pasto, e o pasto, para acima de tudo ovelhas, vai desertificando os solos, porque as ovelhas comem tudo o que cresce e não deixam a natureza se regenerar. Ao plantarmos árvores e, claro, retirando também os animais, pelo menos no momento inicial, as árvores vão criar sombra, vão criar matéria orgânica, as raízes vão estruturar os solos, a matéria orgânica que fica nos solos deixa a água penetrar nos solos, não escorre e cria inundações. E, acima de tudo, para nós, quanto seres humanos, quanto hóspedes, quanto pessoas que aqui trabalham, no verão vão-nos dar uma temperatura muito mais amena, porque vamos ter mais sombra e um ambiente muito mais bonito de estar do que estar à torre do sol. Um dos temas que mais nos interessa ou que mais nos motiva, porque vem também daquilo que nós trabalhámos anteriormente, é a alimentação. Nós tentamos aqui ter só produtos locais, não ter desperdício, seja alimentar, seja de embalagens, reduzir o consumo energético nas cozinhas, por exemplo, e ao mesmo tempo ter comida boa, saudável e que as pessoas identificam como sendo comida portuguesa. No fundo, é revisitar aquilo que nós estamos habituados a comer, mas de uma forma mais sustentável e mais saudável para todos nós.